A passagem de hoje é Marcos 12, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E, chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse, dos lavradores, do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um, seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E, deixando-o, foram-se. Amém. Compartilharei a palavra sob o título: A Parábola da Vinha. Nestes dias, estamos meditando na última parte do Evangelho de Marcos. A última parte do Evangelho de Marcos trata dos acontecimentos em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus ia e voltava entre Betânia e Jerusalém. Pela manhã, ele entrava no templo em Jerusalém para passar o dia, e à noite descia novamente para Betânia para pernoitar. E o que é importante nesta seção de Jerusalém é que o confronto com os líderes religiosos judeus se intensifica seriamente. Às vezes, ele debatia com eles face a face, e outras vezes, criticava duramente os líderes judeus por meio de palavras proclamadas aos discípulos ou à multidão. O incidente da maldição da figueira, sobre o qual meditamos no último domingo, foi, na verdade, uma profecia da queda do templo, e, ao mesmo tempo, uma profecia de que haveria um poderoso juízo de Deus sobre os líderes religiosos judeus centrados no templo. Por outro lado, as passagens do iWorship de ontem e de hoje são histórias em que ele confronta diretamente os líderes religiosos judeus em debate, revelando em meio ao conflito as obras do reino de Deus, a vontade de Deus e o coração de Deus. A passagem de hoje é uma história em que ele ensina por meio de uma parábola. Com esta parábola, ele adverte fortemente, mais uma vez, o povo de Israel, os judeus. Esta parábola é muito significativa porque esta breve história parabólica contém toda a história de Israel. E ele está prevendo o que acontecerá com ele, o futuro de Jesus. Em uma palavra, esta parábola pode ser vista como a totalidade e o cerne da história da redenção. A parábola começa assim. Vamos ler juntos os versículos 1 e 2. Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse, dos lavradores, do fruto da vinha. Amém. Um homem plantou uma vinha. Este homem é o dono da vinha. Ele não permaneceu na vinha, mas partiu para uma terra distante. A vinha foi arrendada a uns lavradores. Presumivelmente, o dono certamente fez um acordo, uma aliança com os lavradores para que enviassem parte da colheita. Mas o coração dos lavradores mudou. Para receber parte da colheita, o dono enviou um servo. Mas os lavradores não só não enviaram o que o dono queria, como também maltrataram o servo. Chegaram até a matar alguns servos. Agora, o dono da vinha toma uma decisão. A decisão que ele tomou foi enviar seu filho amado.
porque ele esperava que, embora os lavradores não tivessem respeitado o servo, eles respeitariam seu filho como a si mesmo. Vamos ler juntos o versículo 6. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Amém. O dono está enfatizando que o filho é seu filho amado. Ele esperava que, por ter enviado seu filho amado, os lavradores o respeitassem. Mas o resultado foi o oposto. Vamos ler juntos os versículos 7 e 8 da nossa passagem de hoje. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Amém. Os lavradores não respeitaram em nada o filho do dono. Não foi apenas uma falta de respeito. Eles o desprezaram. Mataram o filho e o lançaram para fora da vinha. Eles cometeram o ato de desprezo mais forte, o oposto do respeito. Qual era o pensamento dos lavradores que tomaram essa decisão e agiram dessa maneira? O pensamento dos lavradores era de uma lógica simples. Esta vinha será daquele filho ou será nossa? Eles pensaram que, se matassem o herdeiro, não haveria mais herdeiro, e a vinha se tornaria sua herança. Então, o problema dos lavradores aqui é este. Primeiro, o problema dos lavradores é que eles se esqueceram de quem era o dono. E o problema dos lavradores é que eles tentaram se tornar os donos. Aquele que plantou a vinha é o dono da vinha. Mas eles tentaram se tornar os donos da vinha. Eles ignoraram o verdadeiro dono e até tentaram eliminá-lo. Eles se iludiram pensando que assim poderiam se tornar os donos. A raiz de todo pensamento mau e de toda ação má é exatamente esta: não saber quem é o dono e tentar ser o dono. Todo pecado nasce daqui. Não conhecer a Deus, que é o dono, e tentar ser o dono em vez de Deus. A Bíblia diz que a raiz do pecado está aqui, e uma vez que o pecado entra, ele se aprofunda cada vez mais. No início, eles apenas espancavam os servos, mas depois os humilharam e até os mataram. O pecado, que se fortaleceu cada vez mais, finalmente os tornou incapazes de reconhecer o filho do dono. Isso significa que seus olhos foram completamente vendados. Dizer que não puderam reconhecer não significa que simplesmente não o perceberam. Significa que intencionalmente se recusaram a reconhecê-lo. Amados irmãos, a passagem de hoje nos mostra quão perversa é a maldade humana. Eles tentam expulsar o verdadeiro dono a qualquer custo e de qualquer maneira. E tentam se tornar os donos. E nós, que vivemos hoje, estamos vivendo lembrando-nos do dono? Ao olharmos para nossas vidas, parece que somos os donos, mas na verdade, vivemos percebendo que não somos os donos. Eu sou o dono dos bens materiais que possuo? Não, ninguém leva nada consigo para o túmulo. Seja a morte de um milionário ou a de um pobre, a realidade da morte é que morremos sem segurar nada nas mãos. Não é nossa propriedade. Há um outro dono. Eu sou o dono dos meus filhos? Não há filho que faça tudo o que eu quero. Apenas criá-los bem para ajudá-los a viver suas próprias vidas. Apenas entregá-los a Deus, que é o dono. Creio que o papel dos pais vai até aí. Portanto, não se orgulhem demais se eles se saem bem, nem fiquem tristes demais se eles enfrentam dificuldades. Nossos filhos pertencem a Deus. Apenas confiá-los e entregá-los bem a Deus, essa é a nossa responsabilidade. A vida é minha? Também não. Nem o nascer, nem o morrer. Nada disso podemos fazer por nossa própria vontade. Tanto a saúde quanto a vida, o Senhor é o nosso dono. Confie em sua saúde ao Senhor. Confie em sua cura e restauração. E confie em sua vida ao Senhor. Que este seja um dia para lembrar novamente que Deus é o dono de nossas vidas. Eu os abençoo em nome do Senhor. Quando nos concentramos apenas no que queremos obter, corremos o risco de esquecer Deus, que é o dono. Mais importante do que obter a vinha, é não se esquecer de Deus, o dono da vinha. E eu sou um mordomo, apenas um administrador. Devemos viver lembrando que somos apenas mordomos que administram,
fazendo o nosso melhor no tempo que nos foi confiado, no tempo determinado da promessa. Em uma história que nos faz pensar como as pessoas podem ser tão más, Deus aparece de uma forma surpreendente. Deus não apenas tira a vinha dos lavradores e os castiga, mas também busca restabelecer a conexão. Vamos ler juntos, por fim, os versículos 10 e 11. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? Amém. Deus pega a pedra que as pessoas rejeitaram e a usa novamente. O que ele fez com a pedra que as pessoas rejeitaram? Ele a tornou a pedra angular, a pedra que une parede com parede e conecta coluna com coluna. Esta é a sabedoria surpreendente e a graça maravilhosa de Deus, nosso Deus. Através de Jesus, o Filho amado que o povo de Israel, os judeus, rejeitaram, o que Deus finalmente quis fazer foi reconectar Deus e o homem, e reconectar homem com homem. Ele abriu a porta da salvação pela cruz. Neste dia vamos refletir e examinar nossa maldade mais uma vez. Vamos viver este dia refletindo se não estamos nos esforçando para ser o dono e decidindo viver apenas como mordomos fiéis. E avancemos lembrando-nos da graça e da sabedoria surpreendente de Deus. A razão pela qual ele enviou o Filho não foi porque ele não previa que o Filho morreria. A razão pela qual ele enviou o Filho foi para nos salvar através da morte do Filho. Que este seja um dia para permanecer no amor e na graça infinitos do Pai, para permanecer no amor do Pai que tentou nos salvar entregando até mesmo seu Filho. Eu os abençoo em nome do Senhor.